checar as tensões nele aqui. 4,5 no coletor, 0,6 no emissor e 1,2 volts na base. Digamos que não tenha tensão de coletor, a gente vai verificar do outro lado do resistor. Se não tiver também, aí vai voltando pelo caminho aqui, ó. Aí passou por uma outra bobina aqui, né? Mede de um lado dela, mede do outro lado dela, não tem, mede aqui chegando na outra, porque às vezes pode ter uma trilha partida, né? Aqueles rádios antigos aí que quebrava muita trilha, né? Parte uma trilha, né? Trinca, e aí às vezes tem tensão numa ponta da linha e não tem lá na outra. Em seguida a gente pegava aí muito radinho com a trilha quebrada. Então é só ver para onde ele está indo, né? Sempre se referenciando pela posição do esquema. Então tu vê, ó, eu estou na linha medindo aqui a bobina S450. Para onde ela vai? Vai lá para S451. Então aí tu vai lá no aparelho, né, no rádio, e vai localizar lá a S451. Então tu sabe que está no pino dela lá, que tem que estar atenção. Fica mais fácil, né, para se guiar. E aí tu chega lá, digamos que também não tem, aí no outro lado dela não tem, tu vai seguindo também a trilha, né? Tu vai ver, ó, para onde vem, de onde está vindo essa tensão. Aí a gente vai subindo aqui, ó. Ó, tá vindo dessa linha aqui, passou pela bobina aqui, aí no caso aqui saiu pelo meio da bobina, né? Ela é uma bobina de 3 pinos, então veio por ela aqui, ó. Passou por esse resistor de 1K2, tá, que é o R554, e pegou aqui a fonte que entra, né, os 5 volts, que é a mesma fonte mais 2. Então aí tu vai medir de um lado o resistor e do outro. A gente pode ter o resistor aberto e também pode existir um curto, né, nessa linha. Aí para ver se há curto, a gente vê quais os componentes possíveis, né, que poderiam estar gerando curto. No caso aqui temos um capacitor de 5,6P, que é PF, né, picofarads, mas não seria ele, porque do outro lado dele também tem tensão, tá bom? Esse lado aqui não está ao terra, ao massa, para poder estar matando tensão, então esquece ele. Aí tu olha para o outro lado do resistor, 220, também não está ligado ao massa, tá ligado ao positivo aqui de um diodo, que do outro lado do diodo também está chegando tensão positiva, então não é por aqui que mata. Tá, então tu já eliminou dois caminhos aqui, ó. Esquece esse caminho e esquece esse caminho. Tu vai olhar para o outro resistor aqui, tu vai ver que ele está em paralelo com a bobina, então não tem nada a ver. Então não tem como ter curto aqui nessa linha. Tá, aí tu checa de novo para cá daí. Aí tu vai ver, ó, o que poderia ter aqui. Também não tem, aqui não tem. Então aqui nesse caminho a gente só teria o próprio transistor. O próprio transistor poderia estar em curto, né? Coletor e emissor. E aí ele mataria aí essa tensão, né? Através desse resistor aqui, ó, R551 de 910 ohms, porque aqui no outro lado da chave, né? Tanto no AM quanto no OC, o outro lado dela está o terra aqui, né? Então ele tá a massa. E digamos que nós não tem aqui tensão de base, e aí tu vai checar as chaves, né? Para ver se as chaves estão funcionando, né? Estão fechando os contatos dela. Aqueles aparelhos antigos falhavam muito as chaves e aí não dava contato. Nesse caso a gente joga a WD-40 dentro delas ali e dá uma lubrificada, né, com a WD-40 e mexe bastante na chave para um lado e para o outro, e ela limpa os contatos e volta a funcionar normalmente, fica nova. Então fechando a chave aqui, ó, a tensão vem pela própria bobina osciladora, vem aqui para a parte de baixo e vai vir através desse resistor aqui, ó, 5K6. É ele que traz a tensão que vai levar lá para a base. Esse resistor aqui, ó, que pega da fonte mais 3, só que a mais 3 aqui já não é 5 volts. Então tu vai verificar daí lá na fonte, de onde está saindo, para ver o mais 3, o que ele é, quantos volts, qual o valor do mais 3. Aí tu vai procurar aqui, ó, a referência mais 3 diz que é 1,2 volts. 1,2 volts. Então sai 1,2 volts dessa fonte aqui, né, que vai alimentar lá o nosso mais 3 lá, que vai chegar aqui, ó. Então aqui a gente faz o mesmo processo. Se tem tensão de um lado, não tem do outro, ou a gente tem o resistor aberto, né, pifado, pode também estar alterado, às vezes ele altera, ele não abre o total, ele apenas altera o valor dele. De 5K6, por exemplo, ele passa a ser um resistor de 100 ohms, de 100 ohms não, de 100K,
ou 200K, sei lá, um valor bem alto, né? Ele não chega a pifar total, ele apenas altera. E aí ele também não vai deixar passar a tensão para o outro lado, tá bom? Ou vai passar muito pouquinho. Então sempre tem que checar, desligar o resistor. Os resistores tu mede com voltímetro, com multímetro digital, né? Que é mais indicado, ele te dá um valor correto do resistor, tá bom? E os capacitores, cerâmico e eletrolítico, aí a gente mede com outro multímetro, tá? Com analógico, né? Para ver se não está em curto. Os capacitores eletrolíticos, se o teu multímetro tiver capacímetro junto, também pode medir também, tá bom? Mas geralmente dá para fazer tudo com analógico, né? Então vai medir os capacitores possíveis, né, que possa causar curto, né, que um lado deles esteja ao terra, né, não é esse caso aqui, ó. Esse aqui está entrando fonte também positiva, então ele não mataria a tensão, tá? Então se não tiver nada que possa gerar curto, ou pode ser o próprio transistor daí em curto, né, se não tiver a tensão na base, ele pode estar em curto aqui, base emissor, e pode estar matando a tensão, tá dando só uma queda nela, pode estar menos que 1,2 volts. Então nesse caso a gente desliga duas perninhas do transistor, né? Desliga a base coletor ou base emissor, ou tira ele fora também da placa, para medir direitinho, tá? Medir em alta escala, né, no multímetro analógico, para ver se ele não tem fuga. O canal de FI, tá, que é a frequência intermediária, tanto para o AM ondas curtas é a mesma, e a outra do FM, tá? Então a frequência intermediária do FM, né, que é o canal de FI, a do FM é 10,7 MHz, tá? É uma onda portadora, né, onde ela traz o sinal de áudio dentro dela, como se fosse um envelope de carta com uma carta dentro, onde esse envelope é a portadora e a carta dentro do envelope seria o nosso áudio, né, nossa frequência baixa aí, que vai ser jogada lá no amplificador de saída para a gente ouvir. Então o canal de FI do FM é 10,7 MHz e o canal de FI, frequência intermediária do AM, é 455 kHz, é uma frequência bem mais baixa. Também é uma portadora que carrega dentro dela o nosso sinal de áudio, que é detectado pelo diodo, esse diodo detetor aqui. Então daqui ele faz a separação, daí ele tira só o nosso sinal de áudio, né, de baixa frequência, que é o áudio frequência, né, AF. Então ele tira o AF daqui e vai jogar lá no potenciômetro para ir para o amplificador de saída de som. E o oscilador aqui funciona o seguinte, ó, a bobina de antena, no caso do AM de ondas curtas aqui, através de uma bobina de ferrite, né, é uma bobina enrolada num bastão de ferrite. Então essa bobina oscila junto com essa outra bobina aqui que vai oscilar, junto com o transistor que vai oscilar. Então ele recebe o sinal da portadora lá, emissora, digamos 600 kHz lá, está tentando sintonizar a rádio gaúcha, 600 kHz. E então aqui esse conjunto conjunto aqui do AM, né, tem que oscilar também em 600 kHz, tá? Então quando tu muda lá no variável, né, o capacitor variável, que tu sintoniza lá até chegar nos 600 kHz, então essa bobina, esse transistor aqui estão oscilando também em 600 kHz, tá? Porque tem que ter um batimento, né, de frequência da transmissora lá com a nossa osciladora local aqui. Então quando a gente chega aqui, faz esse conjunto oscilar também em 600 kHz, aí nesse momento então a gente tem a sintonia, né, da rádio gaúcha lá de 600 kHz e a gente vai ouvir no nosso alto-falante a transmissão deles em 600 kHz. Quando a gente muda aqui, a gente está mudando o oscilador, fazendo a bobina oscilar numa outra frequência. Então quando ela oscila e chega numa outra frequência que também a bobina está recebendo, então a gente sintoniza a outra emissora. E aqui no canal de FI sempre vai ser o 455 kHz. E lá no canal de FI do FM, lá em cima, vai ser sempre 10,7 MHz. E aqui também a gente tem um transistor amplificador e oscilador aqui do FM, né? É mais ou menos isso aí, tá, pessoal? Só para dar uma clareada aí. Depois eu vou ensinar a medir uns componentes aí, beleza? Para ficar mais fácil. E esses dois diodos aqui em cima, ó, esses aqui estão fazendo o papel de detetor do FM, tá?
Esses aqui é que tira o nosso sinal de áudio, tira do canal de FI, né, do FM, e também vai jogar aqui pelo, quando fecha essa chave aqui, ó, vai jogar aqui para o nosso amplificador de saída. Então a gente vai ter nosso áudio de FM daí, tá bom? Então esses dois diodos são o detetor do FM, e esse aqui, ó, que tá na última bobina do canal de FI, e esse aqui faz o detetor do AM. Digamos assim, a ele que pega a carta que está lá dentro do envelope e entrega para ti aqui, que é o alto-falante. Uma comparação. Tranquilo? Deu para entender aí? Tomara que sim. Esse, no caso desses rádios antigos aí, ele é com um transistor, né? Pode ver que é tudo transistor, né? Tanto no FI, quanto no oscilador, quanto no amplificador de saída. Os rádios mais modernos já não eram mais, aí já passava a ser um circuito integrado, né? Às vezes tinha um integrado para a saída de som e o outro para FI, né? E oscilador. E outro já tem um circuito integrado só que faz tudo, né? E começou a evoluir, né, a nossa eletrônica. E hoje então nem se fala como é que tá. Tá bom, esse aqui é que é bem antigo mesmo, né? Lá do fabricação anos 80, né? Então essa aulinha foi a de hoje. Espero aí que tenha sido útil para algum amigo aí que esteja iniciando aí na eletrônica. Qualquer dúvida aí é só perguntar, tá bom? Um abraço a todos e obrigado por ter assistido o nosso vídeo aí. Até mais, fique com Deus.